esses são os assuntos, os 5 assuntos que eu quero falar com vocês hoje, né? Falar o que é uma tese, perspectiva de inflação, será que a inflação vai continuar subindo? Preço das commodities, muito foi dito, né? Pô, a inflação está subindo por causa das commodities, vamos dar uma olhada, porque uma coisa é o que falam e outra coisa é a realidade. Então, vamos acompanhar e vamos pensar com a nossa cabeça aqui, certo? Vou também trazer para vocês a confusão do Fed aí, que como vocês sabem, existem mais de um Fed, tá? E cada estado, como é que é? Federação, né? Porque eles são lá uma confederação. Tem o seu Fed, basicamente isso. Então houve aí uma distonância que fez o mercado subir, mesmo com o Fed subindo e anunciando que vai subir mais a taxa. E muita gente ficou perdidão, muito analista fundamentalista se perdeu. E a gente vai falar sobre o famoso aqui pivô dovish. Palavra bonitinha? Vem comigo que a gente detona isso aí, tá? Do jeito emitinho de ser. Galera, vamos lá. O que é uma tese? De uma maneira bem simples e rápida para vocês, uma tese de investimento é uma tese baseada em fatos, onde você determina se o que você está analisando, o ativo financeiro que você está analisando, tem a probabilidade de subir ou de descer, e então toma uma atitude com isso. Muito simples, muito bacana, só que muita gente não fala, depois elaboram teses lindíssimas e só tomam ferro, né? Uma tese pode dar bom, uma tese pode dar ruim. Eu venho nas semanas aí trazendo várias teses para vocês e felizmente a gente estamos bem, né? Mas mais importante é mais uma tese, é baseada em análise fundamentalista, intermercados e geopolítica que a gente está vendo, tá? Lembrando, pode dar bom, pode dar ruim, pense aí. Galera, vamos dar uma olhada para o futuro. Como eu falei no início, só se ganha no mercado, né? O hoje, fazendo coisas hoje, pensando para o futuro, mesmo que o seu futuro seja 1 minuto. Se você está usando gráfico de 1 minuto, pode ser esse o seu futuro. E é o futuro, né? Então, tem um princípio do Peter Lynch muito bacana, que é você não pode ver o futuro usando o espelho retrovisor. Muita gente faz isso, né? E acaba se ferrando. Por exemplo, muita gente está tentando no mercado, será que atingiu um topo ou um fundo? Será que a inflação já subiu tudo o que tinha que subir? Ou será que realmente os preços a economia bateu o fundo que tinha que bater? Uma discussão que está rolando aí, não tá? Pois é, vamos detonar com ela aqui hoje. Toda vez que você comprar algo, está caro, né? Afinal, a gente está indo aí comprando conta, vai no supermercado pagando conta. Se você é um ser normal, você faz isso, assim como eu, como todo mundo que está aqui, né? Aliás, dá o like. O que acontece? Vamos chegar a 1000 likes hoje na abertura. Tá subindo, muita coisa está subindo. Aí gera o pânico, depressão, vai ter recessão, não vai ter recessão. E aí, o que a gente vai olhar? Pois é, vamos dar uma olhadinha na inflação. Porque a inflação, que é isso, o aumento generalizado de preços, né? É o que a gente vê. E a gente já vai cair para um gráfico. Meu amigo Alessandre, meus amigos fundamentalistas, esse gráfico é importantíssimo para você entender o que está acontecendo nos Estados Unidos. Se você não entende esse gráfico, hoje você vai entender. Esse é a perspectiva de 5 anos de inflação, tá? Para os Estados Unidos. Como assim, Marco? De uma maneira bem simples para você. É quanto deveria estar a taxa de juros para estar em break-even. Você que está na Emitim ou que acompanha nosso conteúdo no SAT, no GNC, grandes produtos aí. Vocês sabem que normalmente eu faço a administração da posição. Muita gente não falava isso, depois agora todo mundo fala, mas aí foi um dos primeiros, né? A gente administra a posição colocando aí a entrada, seja comprada ou vendida, no break-even, ou no ponto de equilíbrio em português. Isso significa que está no 0 a 0. Se o mercado voltar e nos tirar, a gente sai no 0 a 0, não perde nada. Pois é, olhem a queda que deu nesse gráfico. Você não precisa ser PhD em Harvard, em Stanford e qualquer outro lugar para entender isso, né? Basta olhar para o gráfico, tô vendo, o gráfico está caindo. Pois é, aí eu explico para vocês isso aqui. Isso aqui que é a expectativa está caindo, quer dizer que a expectativa de inflação que bombou nos últimos tempos já está caindo. Marco, mas isso aqui é para daqui a 5 anos. Pois é, mas não é tão longe assim não, porque a gente atua hoje pensando no futuro. Então é uma profecia que se autocumpre. Ai, Marco, não sabia que isso existe. Bom, se você opera no mercado, você está fazendo isso e você nem sabe. Mas bem tranquilo aqui comigo o que eu estou querendo dizer com este gráfico. Aquele boom de economia, por isso que vocês veem bancos centrais aí comentando sobre isso. Galera,
É isso que eles estão olhando, por isso que eles falam sobre inflação. Aliás, se você viu aí, estava o Guedes lá em Davos e falou que a inflação deveria estar caindo já, afinal o Brasil, e foi mesmo, tá? Independente se você gosta ou não gosta dele, foi um dos primeiros países a atacar a inflação fortemente com o Banco Central subindo juros, tá? Então olha só, saindo desse slide, você tem que entender que a expectativa de inflação está caindo. Isso faz com que o aumento de taxa de juros não precise ser tão forte. Agora pegou porque o mercado subiu? Ligou, né? Vambora, vambora. Tem uma historinha que meu pai sempre me conta, que teve aí um ministro, eu acho que era o ministro da Economia, né? Naquela época, que a inflação estava no Brasil, para nós aqui já é normal, inflação em períodos, né? O pessoal lá fora não sabe o que é, mas a gente sabe. E chegou lá e derramou, veio com um caminhãozinho de tomate, pequenininho, né? Derramou e aí botou a culpa da inflação no tomate. Tá. Bom, pois é, você não conhece, meu pai já me conta, um dia eu trago ele para contar para vocês aí. O que você tem que entender sobre isso para parar de falar besteira? Mas não estou sendo grosso contigo falando isso, porque se você começa a falar coisas em verdades, mentiras e fica repetindo, você vai achar que é verdade e não é. Entenda que o mundo todo é uma cadeia de suprimentos. Tem um produtor, tem um consumidor. Pois é, se os preços, tanto da cadeia de alimento, como a cadeia de energia, como a cadeia de insumos, como a mão de obra, pessoal, começa a subir o preço, isso vai para todo mundo. Marco, parece muito abstrato? Não, não parece. Você sabe que, nosso bom português aí, tem que repassar o preço e quem paga o preço somos nós, consumidores, não é? Pois é. É a mesma coisa em todos os setores do mundo. Isso faz com que, caso tenha uma repressão, como a gente viu no Covid, como a gente viu nos lockdowns, como a gente está vendo aí na situação da Rússia e da Ucrânia, né? Caso tenha uma demanda maior do que a oferta, o preço sobe. Pois é. Então aprenda isso e aí você vai conseguir enxergar. Meu objetivo aqui é que você enxergue a oportunidade quando está todo mundo chorando, tá? É isso que a gente põe a grana na conta. Bora lá, vamos olhar o preço das commodities. Primeira commodity que eu estou trazendo, eu adoro, sou fã de café. Fiz umas marcações, mas não se preocupem para vocês. Quem quiser aprender mais, eu falo sobre como a gente opera graficamente. Mas olhem, esse gráfico é diário, tá? Então a gente tem aí, eu comecei a traçar em março, né, final de fevereiro, início de março, esses pivôzinhos de baixa aí, a gente está vendo que o preço do café está caindo. Marco, por que está falando isso? Calma, queridão. Vamos lá. O que eu trouxe para nós aqui? Madeira. O preço da madeira está caindo. Construção civil, e o meu analista técnico, fundamentalista, tem que dar uma olhadinha maior, tá? Vamos embora aí. O cobre. Cobre muito utilizado em fios, aliás, aqui, até comentar um fato para vocês, roubaram os fios aqui uma sacanagem, Brasil é Brasil. Os caras roubaram de noite aí os fios de cobre de uma rua aqui e ferraram com muita gente. Bom, olha só, a gente teve um pico e agora a gente já está bem abaixo do pico na questão do preço do cobre. Marco, vamos lá. Vamos olhar o gado em pé, que se chama aqui, né? É o gado vivo. Olha o preço do gado vivo que estava e agora que está agora. Isso significa que vai mudar? Se você não consegue ainda ver a tendência, vem com a gente no GNC, tá? Depois eu falo sobre isso. Mas tem algumas tendências aqui bem claras para ser vista no gráfico, né, Alessandre? É isso aí, gráfico é para ti mesmo, né? Então olha o que? Não entendo nada de gráfico, Marcos, sou analista fundamentalista. Bom, amigão, uma coisa que você tem que ver, amigão, amigona, gostosão, gostosona, é que o pico foi 144. E agora a gente está em 132, então caiu o preço. Isso aí basta para você entender um pouquinho sobre macroeconomia. E aí a gente tem o Lean Hugs, que é porcos magros, né? O preço do porco. Né? Aqui a gente poderia dar uma aula sobre produtos substitutos e tudo mais, mas eu quero trazer para vocês também. O que é isso? Vamos deixar, né? Galera, o que acontece? Feijão lentilha. Quando sobe um, baixa o outro. É isso aí, substitui. Bom, vamos embora. Que a gente também tem vendo, Marco, mas subiu. Sim, subiu, né? Mas está longe de estar batendo no pico o preço desse matéria-prima, né? Vamos olhar mais uma? Steel é aço. Olha o preço do aço. A gente teve um pico e agora está caindo de novo. Se você não sabe analisar a tendência, não se preocupe, entenda que é uma tese de investimento e a gente está mostrando, eu estou mostrando para vocês, diversos gráficos, porque se a gente tem uma redução do preço, tanto da cadeia de suprimento, da cadeia de produção, da cadeia
todas de mão de obra, de salário, a gente vai ter uma diminuição do preço na ponta de venda, o que faz com que a inflação caia também. Aliado é claro, vem pra cá, meu mouse travou, mas não tem problema, a gente vai no dedão aqui mesmo, tá? Vamos olhar aqui o minério de ferro, tão falado ali também sobre a questão aí de Xangai, China fechou tudo, o preço bombou e agora não está bombando tanto. Está alto? Pode ser, para alguns está, para outros não está, para outros podem subir ainda, mas o que a gente vê aqui é que está longe do pico que atingiu. O que acontece isso? Que isso faz com que a inflação tenda a cair, porque os preços dos insumos estão caindo, entendeu? Pegou? Ah, Marco, mas o preço do petróleo subiu. Sim, eu estou trazendo alguns. Isso é tema de casa para você entender que um mundo é cheio de coisas, certo? São várias facetas. Agora que eu vi que a câmera está meio de lado, né? Aí, a minha mãozinha aí. São várias coisas que influenciam o mundo. Agora, pare com olhar só um lado. Analise o cenário inteiro que você vai encontrar boas oportunidades. É para isso que eu estou aqui. Eu não traduzi para vocês aqui, mas, bem sincero para vocês, foi uma confusão, tá? Que aconteceu essa semana com o Fed de Atlanta falando que, dizendo ao Powell, né, que ele não deveria ele deveria ser cuidadoso, vamos usar a palavra assim, para não usar a palavra que ele usou, né, meio forte, cuidadoso para fazer os aumentos de taxa de juros. E aí o que a gente faz? A gente linka com o primeiro gráfico que eu trouxe para vocês. Por quê? Se a expectativa de inflação deles lá está caindo, significa que ele precisa aumentar menos os juros para chegar no break-even point, como eles gostam de dizer, que é 0 a 0. Pois é. E aí, o Fed de Atlanta, isso é o que chamam de pivô dovish, tá? A gente começa a ter algumas conflitos dentro das visões de hawkish e dovish, isso é pombas e falcões, aqueles que querem aumento de taxa de juros e aqueles que querem diminuição da taxa de juros ou manutenção da taxa de juros. Isso é o conflito. E aí a gente está dizendo que quem teve no evento, eu tive lá, assisti o Bear Bernanke ao vivo e mais uma vez, né? Ele falou que 85% da política de um banco central é feito na fala. Porque ele vai dizendo e aquela profecia que se autocumpre que eu trouxe para vocês aqui, sejam bem-vindos, tá? É assim que funciona a coisa. Então por isso que a gente tem que estar ligado em algumas coisas, não precisa ficar ligado no todo bababá que ele fala, só nas partes de taxa, inflação, salário e tudo mais. Os mandatos do Fed aí, que são 13, não são 2. Eu já fiz uma live explicando sobre isso, certo? Muita gente que fala que só 2, né? Mas não é não, tá? Muita gente fala que é só inflação e emprego, e não é, tem um terceiro também. Então, quem está comigo nas lives sabe disso aí. Então, o que aconteceu? Resumindo, teve esse conflito. E aí, mais uma sinalização já agora, pessoal. Mais uma pressão para que, dizendo que o Fed, teoricamente, não precisaria elevar tanto a taxa. Agora, vocês pegaram porque o Fed subiu a taxa e o mercado subiu? Porque já está começando a se falar de uma maneira bem forte que a inflação vai cair lá. Pegou? 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 Bora! Mas não acabou. Vamos dar uma olhadela gráfica, é óbvio, né? Vamos dar uma olhadela gráfica, afinal, como é que a gente consegue colocar a grana na conta usando. Esse é o que vocês estão vendo aí, certo? É o gráfico que eu uso do mini índice. Barbada, né? Barbada, a gente tem operado aí sempre as zonas de confluência de fatores, que é diferente de suporte e resistência. Mas notem, não é muito complexo da gente ver isso aí. Se você teve alguma dificuldade de enxergar, certo? Fica a dica, faça o treinamento GNC 39,90, treinamento completo mesmo, você vai entender isso e muito mais coisas como a gente opera de verdade, tá? Então, a gente olhou os Estados Unidos, fechou o mini índice e agora conclusões e oportunidades aqui para vocês que a gente está discutindo nessa tese de investimento. Beleza, galera? Eu fiz um post sobre marcha fúnebre, né? Que também é um princípio do Peter Lynch. Ele tem num capote, numa reviravolta, quando a marcha fúnebre está em marcha, quando a marcha fúnebre está em marcha, alguma coisa assim, né? Está rodando, vamos dizer. Ou, num português mais claro, não tente pegar uma faca caindo com a mão, tá? O que acontece? Se está todo mundo, o mercado inteiro está dizendo que vai cair, não seja você a querer comprar.
porque nem tudo que brilha é ouro, mas ouro brilha. Então olha só, aqui tem um paradigma muito interessante, que a gente colocou bastante grana na conta e todo mundo quando está emitindo também botou usando isso. Não é porque está caindo que você compra, você tem que saber o que está comprando para ver se está caindo e aí então comprar. Diferente da multiplicação, a ordem dos fatores altera e sim, e muito o resultado, beleza? E mais um quebrando aqui, tá rapaz, estourei todo o tempo, mas olha só. Muito se fala sobre que tem muita gente em cash, tem muita gente aí com medo do mercado e com dinheiro na conta sem estar alocado em nada. Percebam uma coisa, o Warren Buffett, por exemplo, ficou muito tempo em cash e fez algumas compras aí bem importantes. Para que você possa comprar, você precisa ter dinheiro. Entendeu? Então, cuidado, muita gente só olha um lado da laranja e a laranja é um redondo, né? Teoricamente é um redondo, né? Então, preste atenção. Pode ser também que tá muita gente em cash esperando boas oportunidades, certo? Então, é isso aí, galera, que eu queria falar hoje com vocês.